e hoje eu vou ensinar pra você que é noivinha, que é noivinho e quer economizar no seu convite de casamento, como você pode criar um convite lindo e muito legal pra você enviar no WhatsApp para os seus convidados. Já estou aqui no site do Canva, canva.com. Se você quiser, você pode fazer pelo celular também. O passo a passo é exatamente o mesmo, tá? E bom, aqui na página inicial, como vocês podem ver, está aparecendo essa opção de Story. Então eu vou clicar nessa opção de criar um design em branco nesse formato aqui, que é de 1080 pixels por 1920 pixels. Formato do Story do Instagram mesmo, que todo mundo conhece. Mas se você quiser, você pode fazer em outro formato, tá? Não tem problema nenhum. E bom, a primeira coisa que eu vou colocar aqui no meu convite vai ser uma foto. Então vou vir aqui em Uploads e eu vou pegar essa foto aqui, minha com o meu marido, tá? Que eu tirei quando a gente casou em 2021, uma foto antiguinha, mas eu vou utilizar ela como exemplo. E você vai pegar uma foto sua com seu parceiro, com sua parceira e colocar aqui. Ó, prontinho, basicamente é isso. Agora eu quero colocar um efeito de papel aqui embaixo. Então o que eu faço? Eu clico aqui em elementos e eu vou pesquisar por paper. Eu prefiro pesquisar em inglês no Canva porque os resultados costumam ser melhores. Aqui em elementos gráficos eu clico em ver tudo. E ó, prontinho, aparecem várias opções. A opção que eu quero é essa daqui, que inclusive é uma opção gratuita, tá? Então eu clico em cima dessa opção, eu vou girar, ó, esse elemento em menos 180 graus e eu vou colocar ele aqui embaixo e vou aumentar o tamanho dele. Quero esse efeito aqui de papel. Deixa eu dar um zoom para vocês verem melhor, ó. Esse efeito aqui eu acho ele super bonito. Porém, esse papel, ele não é branco. E principalmente no celular, a cor ela muda um pouquinho. Então, o que eu vou fazer? Vou clicar aqui em editar foto. Vou rolar a tela para baixo. Aqui em efeitos, eu vou arrastar para o lado. E eu vou selecionar essa opção de duotone. Então, eu clico aqui em duotone. Eu posso selecionar qualquer uma dessas opções. Eu vou clicar nessa personalizado. E aqui em destaques eu vou colocar a cor branca e aqui em sombras eu também vou colocar a cor branca. E prontinho, agora o meu papel ele está totalmente branco do jeito que eu queria mesmo, ó. Ficou ótimo o resultado. Você pode colocar a cor que você quiser, tá? Eu prefiro um convite de casamento mais clean, mais bonito, acho que fica mais interessante. E agora eu vou preencher com as informações principais. Então vou vir aqui em texto, inserir um título. E vou escrever aqui, ó, Tainá e Arthur. Prontinho, meu nome do meu marido. Vou aumentar aqui o tamanho. Vou centralizar. E eu vou mudar a fonte. Para convite de casamento, eu gosto muito de fonte serifada. Então, vou clicar aqui no nome dessa fonte. Vou clicar aqui em cima dessa barra de pesquisa. E o próprio Canva, ele tem vários estilos de fontes aqui. Eu vou selecionar esse estilo que é o serif, ó. Esse estilo aqui. Então, vou clicar em cima desse estilo, porque é o tipo de fonte que eu mais gosto, e eu vou procurar uma fonte aqui que eu goste, que eu acho que vai ficar legal. Ó, eu gostei bastante dessa fonte, The Youngest Serif, é uma fonte bem bonitinha, mas você pode escolher a fonte que você quiser. Vou aumentar aqui mais um pouquinho o tamanho e vou centralizar novamente. E eu vou mudar a cor. Eu recomendo que você coloque uma cor que você já está utilizando na identidade visual do seu casamento. Então, se o seu casamento vai ser verde e branco, faça um convite nos tons de verde e branco. Se o seu casamento vai ser amarelo e rosa, faça um convite nos tons de amarelo e rosa. Eu acredito que isso é muito importante para você unificar todas as informações do casamento no convite. Fica muito mais bonito, muito mais harmônico. Aqui eu vou colocar um tom de rosa. Opa, que não deu. Deixa eu clicar novamente. Ó, vou colocar esse tom de rosa mais clarinho aqui, mas poderia ser qualquer outra cor, tá? Prontinho, por enquanto está assim. Agora, eu vou duplicar esse texto, então eu duplico aqui do lado da lixeirinha e eu vou escrever aquelas informações clássicas que costumam ter em convites de casamento. Convidam você para a cerimônia do seu casamento a ser realizada em... Vou deixar assim, vou diminuir aqui o tamanho, mas você pode colocar o texto que você quiser, tá? Vou deixar aqui em 2 linhas, prontinho. E para ficar mais bonitinho, vou vir aqui em elementos e vou pesquisar por coração. E eu vou colocar um coraçãozinho aqui que eu acho que vai ficar fofo. Por exemplo, esse daqui mesmo. Ó, prontinho, vou diminuir o tamanho. Vou colocar ele no mesmo tom de rosa. E vou colocar aqui embaixo. Só pra dar um tchan e ficar mais fofinho. Agora eu vou colocar a data, né, do casamento. Vou duplicar esse texto novamente. Aí eu vou colocar aqui uma data fictícia, tá? Por exemplo, 7/7
de 2023. Ó, desse jeito, vou aumentar o tamanho. Prontinho, vou duplicar esse texto também e vou colocar o horário. Então, eu vou colocar às 3 horas, por exemplo. Você vai preencher com as informações do seu casamento. Desse jeito aqui. Em elementos mesmo, vou fechar esse coração que eu tinha pesquisado. E aqui em linhas e formas, eu vou selecionar essa linha aqui. Então, eu clico em cima dela, ó. Vou dar um zoom aqui para vocês verem melhor o que eu vou fazer. Vou diminuir a largura dessa linha. E vou colocar ela bem aqui, ó. E é importante que a linha ela esteja certinha com o número. Então, vou clicar aqui em Arquivo, Configurações de visualização e vou colocar Mostrar réguas e guias, tá? Vou puxar essa régua aqui no cantinho e colocar bem aqui, rente ao número 0. E vou aumentar essa linha pra ficar bem certinha, tá? Ó, prontinho, desse jeito aqui. Tô achando ela bem grossa, então aqui em estilo de linha eu vou diminuir a espessura. Vou colocar 2, por exemplo. Ó, desse jeito aqui. Vou colocar aqui na cor rosa também. Vou duplicar essa linha e agora eu vou colocar ela aqui do outro lado, ó, na mesma direção. Deixa eu puxar a régua aqui pro número 3 também. Eu vou aproveitar e vou colocar 2 flores aqui do lado da data que eu acho que vai ficar bem bonitinho. Então, vou pesquisar por flor aqui no Canva, ver tudo. Eu acho que essa flor aqui vai dar, ó, essa. Ela é bem bonita, vou diminuir o tamanho dela. Aí você pode colocar uma flor que você já está usando no seu casamento também, para manter a identidade visual, né, como eu falei. Vou duplicar a florzinha e vou colocar aqui, ó, só para deixar ainda mais fofinho o nosso convite. Basicamente é isso. Agora eu vou criar os botões onde as pessoas elas vão clicar para ter acesso às informações do casamento. Então, aqui em elementos, vou fechar essa pesquisa que eu fiz. Tem linhas e formas, né? Clico aqui em ver tudo. E eu vou selecionar esse círculo aqui. Então, clico em cima dele, ó, prontinho. Vou colocar ele aqui embaixo, vou diminuir o tamanho desse círculo. E eu vou criar 4 botões diferentes, mas você pode criar quantos botões você quiser. Ó, vou criar 4, só duplicando eles aqui. Tem que ficar todos na mesma distância, tá? Vou selecionar todos e vou centralizar tudo. Eu sempre gosto de centralizar para ficar bem certinho. Vou mudar a cor também desse círculo, vou colocar no mesmo tom de rosa que eu já estou utilizando no convite. E agora eu vou colocar o ícone para representar cada um desses botões. Então, eu volto aqui em elementos e vou pesquisar primeiro por igreja. Então, eu vou colocar aqui uma igreja para poder representar a cerimônia. Então, nesse caso, é um exemplo de um casamento que vai ser a cerimônia em um lugar e a festa em outro. Então, por exemplo, vou pegar essa primeira igreja que aparece. Ó, ela é bem bonitinha. Vou colocar aqui no meio e vou colocar na cor branca também, com uma gracinha. Agora, eu vou colocar aqui taça, para poder representar a festa. Então, eu quero 2 taças brindando. Por exemplo, essa daqui, que é bem linda, ó. Vou diminuir o tamanho dela também e vou colocar do mesmo tamanho dessa igrejinha, para manter um padrão, tá? Ó, vou colocar aqui no meio e também na cor branca. Prontinho. Vou pesquisar por presente, pra gente colocar a lista de presentes, né? Costuma ter em todo casamento um site com a lista de presentes. Inclusive, eu já ensinei aqui no meu canal como você pode criar o site para o seu casamento. E lá eu mostro como você pode fazer a sua lista de presentes. O link desse vídeo que eu gravei eu vou deixar aqui nos cards desse vídeo para você assistir depois. Ó, vou ajustar aqui o tamanho do presentinho. Vou colocar aqui. E para confirmação de presença, eu posso colocar um coração, que eu acho que combina, que faz sentido. Esse daqui. Ó, ele já tá na cor branca, vou diminuir o tamanho dele, colocar do mesmo tamanho aqui dessa igrejinha e vou centralizar. Prontinho, já criei aqui os meus botões e agora eu vou agrupar esses elementos. Então, antes de agrupar, na verdade, eu só vou ajustar aqui, ó, e vou bloquear essa camada, porque ela fica mexendo. Então, vou clicar aqui nesse cadeado para bloquear essa camada de fundo e ela não mexer. Ó, prontinho. E agora eu vou selecionar esse botão e a igreja, né, o ícone, e vou apertar agrupar. E vou repetir o mesmo processo nos outros, ó. Vou selecionar esse botão com as taças, agrupar. Esse botão com o presente, agrupar.
E por fim, esse botão com coração e agrupar. Agora eu tenho um botão só, como vocês podem ver. Não tenho mais dois elementos separados. Vou clicar aqui no texto, vou duplicar ele e eu vou escrever aqui, por exemplo, cerimônia. Vou colocar aqui embaixo desse botão, deixa eu dar um zoom para poder ficar melhor para ver. Vou copiar e colar, vou escrever aqui recepção. Vou colocar aqui, vou copiar e colar. E aqui embaixo eu vou escrever lista de presentes. Vou diminuir esse espaçamento entre linhas, porque tá bem grande. Ó, prontinho. Duplicar aqui e vou escrever confirmação de presença. Vou diminuir aqui também o espaçamento entre linhas, que é 0,95, que eu tinha colocado no outro, para ficar tudo bem certinho. E ó, nosso convite já tá quase todo pronto, tá bem lindo, né? E para finalizar, eu vou colocar também um textinho aqui para a pessoa saber que ela tem que clicar nesses ícones. Então eu vou escrever assim: toque nos ícones para interagir. Ó, vou deixar aqui. Aqui em elementos, vou fechar esse coração. Em linhas e formas, eu vou selecionar esse segundo quadrado que tem a borda arredondada. Ó, prontinho. Vou colocar esse quadrado aqui embaixo, vou transformar ele em um retângulo. Ó, vou colocar bem aqui atrás desse texto. Vou clicar aqui em estilo da borda, vou criar uma borda. Vou colocar aqui tamanho 4 de espessura. Aqui na cor marrom eu vou tirar essa cor para ela ficar transparente. E aqui em cor da borda eu vou colocar o rosa. Vou até diminuir a espessura, vou colocar 3 para ficar mais fininha. Ó, desse jeitinho aqui. Deixa eu só ajustar para ficar perfeito. Agora eu preciso inserir os links nesses botões, para a pessoa clicar em cima do botão e ser redirecionada para o meu site, por exemplo. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em cima desse círculo da cerimônia, com o botão direito do meu mouse, eu vou clicar aqui em adicionar link. Então eu clico aqui em adicionar link, e para você copiar o endereço exato de onde vai ser a sua cerimônia, você vai entrar no Google Maps. Ó, já estou aqui no Google Maps e aqui na barra de pesquisa você vai colocar o nome da igreja, o nome do lugar onde vai ser o seu casamento. Vou pesquisar aqui, por exemplo, Igreja Nossa Senhora do Brasil. Vou pegar essa igreja aqui, que é em São Paulo, se eu não me engano. Prontinho. E aí, o que eu vou fazer? Vou clicar aqui em compartilhar e eu vou copiar o link dessa igreja. Porque quando a pessoa ela clicar no botão, ela já vai ser redirecionada para o Google Maps e vai conseguir iniciar a rota dela para poder ir para o seu casamento. Então, vou voltar aqui, vou colar esse link que eu acabei de copiar, ó, do Google Maps, aperto pronto, o link já foi adicionado. Da recepção, eu vou fazer a mesma coisa. Clico aqui na recepção, com o botão direito do mouse, eu coloco adicionar link. E aí, eu volto aqui no Google Maps e vou copiar o endereço da onde vai ser a festa do meu casamento. E eu vou copiar aqui o endereço de um salão de festas de Belo Horizonte. Peguei uma igreja em São Paulo e um salão de festas em BH, mas não tem problema, é só um exemplo, né? Vou clicar aqui em compartilhar, copiar link. Volto aqui no Canva, colo o link de onde vai ser a festa do meu casamento, aperto pronto, já foi adicionado também. E agora é só copiar o link da sua lista de presentes e o link da confirmação de presença no seu site. Então, como eu não tenho aqui um site do meu casamento, né, porque eu já casei, já tem bastante tempo, eu vou pegar links aleatórios, mas você vai adicionar exatamente o link certinho do seu site. Então, clico aqui em lista de presentes. Com o botão direito do mouse, eu coloco adicionar link. Vou voltar aqui, vou pesquisar no Google mesmo, lista de presentes de casamento americanas, tá? Das lojas americanas. Ó, vou pegar aqui esse link só para utilizar de exemplo mesmo com vocês. Então, é um link do site da Lojas Americanas, aperto pronto. E confirmação de presença, eu vou clicar com o botão direito do mouse, adicionar link, e eu vou colocar o site icasei.com.br, que é o site, inclusive, que eu utilizei para poder ensinar para vocês como criar um site de casamento no vídeo que eu já deixei nos cards. E também foi o site que eu utilizei para criar o meu site de casamento, ele é bem legal. Vou apertar aqui pronto e basicamente é isso, meu convite está pronto. Agora é uma das partes mais importantes, que é salvar esse convite para você enviar no WhatsApp. Primeiro eu vou mudar o nome do arquivo, então vou colocar aqui, ó, convite de casamento, Tainá e Arthur, prontinho. Vou clicar aqui em cima em compartilhar,
baixar e agora tem o pulo do gato. Você não pode salvar esse convite como um arquivo PNG. Tem que ser um arquivo em PDF. Então você vai colocar aqui PDF padrão. Se você não selecionar essa opção, os links não vão funcionar. Então tem que baixar como PDF e só dá para enviar no WhatsApp como PDF também. Então vou clicar aqui em baixar. E aí vocês vão ver como o convite ficou e a gente vai testar os links para ver se deu tudo certo. Inclusive, gente, eu já ensinei a criar um convite de casamento aqui no meu canal. Eu vou deixar o link desse outro vídeo que eu gravei aqui nos cards também, porque esse outro convite que eu fiz, ele não tinha foto. Então ele tinha mais folhagens, ele era bem legal também, ele era bem bonito. Eu vou deixar linkado aqui nos cards caso você queira ver uma outra opção de convite. Eu fiz dessa forma diferente, né, com a foto, justamente porque eu já gravei um vídeo ensinando a fazer sem foto. Então depois você vai lá ver. E agora eu vou abrir aqui o arquivo que eu acabei de baixar, né? E ó, o convite abre bem grande no computador, a qualidade fica excelente, ó, ficou bem lindo. Gostei bastante. No celular, ele abre no tamanho do celular certinho, tá? Então fica bem legal. Deixa eu diminuir aqui o zoom para vocês conseguirem ver, ó. Esse é o resultado do nosso convite. Eu amei, achei que ele ficou muito bonito.